Bom dia, pessoal! Aqui é o professor Paulo Henrique, do Colégio Leonardo da Vinci, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sífilis. A sífilis, que é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, e que tem uma relevância muito grande quando nós falamos na questão epidemiológica, porque tem aumentado muito o número de casos aqui no Brasil. Reparem, a sífilis ela também pode ser chamada de cancro duro. Isso por quê? Porque inicialmente um dos principais sintomas é o surgimento de um cancro, tá? Como se fosse uma elevação da pele, onde tem a base endurecida e ela não dói. Não dói por quê? É muito simples. Essas lesões que surgem, elas rompem as uniões das células endoteliais, que são células que revestem internamente os vasos sanguíneos. E quando elas rompem esses vasos sanguíneos, causam ali esse problema, ela causa a obstrução vascular, né, levando à necrose dessa parte que foi obstruída. Desse modo, não há a dor, né, ela acaba sendo indolor. Agora, uma grande questão sobre a sífilis. Pessoal, o que causa a sífilis é a bactéria chamada Treponema pallidum. É uma bactéria espiroqueta, tá? Vocês podem reparar aqui no desenho o formato dela. E é importante a gente ressaltar um pouco da morfologia, que foi falada pelo professor Marco César na primeira aula sobre reino Monera. Por quê? Observando a morfologia bacteriana, observando ali se ela forma colônias ou não, nós conseguimos traçar um paralelo de que bactéria nós estamos falando e até mesmo a forma de combate, qual a dosagem do antibiótico, qual o tipo de antibiótico. Agora é o seguinte, a fase inicial, o primeiro estágio da doença, que é condicionado pelo surgimento desse cancro duro, dessa lesão, é assim o estágio onde tem o maior risco de contaminação. Por quê? Nessas lesões, tá? Nesse cancro duro, é onde eu tenho um número elevado da bactéria Treponema pallidum. Então, uma relação sexual desprotegida, onde eu tenho um cancro duro, onde eu tenho essa lesão, acaba transmitindo para a outra pessoa essa bactéria aqui no formato espiroqueta. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa tem uma relação sexual hoje. Qual é o tempo até ela desenvolver os sintomas? Né? Qual o período de incubação? O período médio de incubação vai ali de 21 dias, né? É uma média, mas pode levar de 10 até 90 dias para aparecer esses sintomas, certo? A transmissão se dá por relações sexuais, vaginal, anal ou oral, e também a sífilis congênita, né? Ali pela via placentária. O feto adquire essa bactéria ainda na vida intrauterina, como nós vamos conversar daqui a um tempo. O diagnóstico da sífilis, pessoal, ele é um diagnóstico laboratorial. O que quer dizer isso? É tirado uma amostra de sangue do indivíduo, tá? E é feita uma pesquisa de anticorpos contra a bactéria Treponema pallidum. É claro que no início da infecção, às vezes não é percebido uma quantidade de anticorpos, assim, uma quantidade relevante para que seja diagnosticado com treponema pálido. Então, isso pode acontecer, certo? Então, inicialmente, pode dar negativo, mas depois, numa segunda repetição, pode aparecer o reagente, pode dar positivo para treponema pálido. Os sintomas, de modo geral, eles são cefaleia, febre, prostração, lesões avermelhadas pelo corpo, lesões onde não doem, são limpas e elas têm as bordas endurecidas, certo? E tem também umas ínguas indolores, que são elevações da pele que não causam dores, ok? E são geralmente lesões únicas. Galerinha, o tratamento é com antibióticos. A dosagem e a quantidade de vezes que você vai tomar o antibiótico, isso depende do médico que está avaliando o caso. Geralmente são administradas penicilina. Penicilina é um composto que é muito encontrado na bezetacil.
Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada aqui no estágio dessa doença. Olha só, aqui é o estágio inicial, o primeiro estágio da sífilis. Erramos aqui, ó, um órgão genital. Como eu falei para vocês, essas lesões podem aparecer no pênis, na vagina, na vulva, até mesmo no ânus. Essas lesões aqui que não causam dores, tá? Que são indolores, elas têm uma grande quantidade de espirilos, uma grande quantidade aqui da treponema pallidum. Daí a importância de usar o preservativo. Por quê? Uma relação sexual desprotegida em que uma pessoa tem um desses cancros, tem uma grande quantidade dessa bactéria, o que pode levar à transmissão dessa bactéria para outro indivíduo, e aí causando a sífilis no indivíduo seguinte. Tudo bem? A sífilis, ela tem 3 estágios. Ela é causada pela treponema pallidum e tem 3 estágios. Estágio 1, que vai de 3 a 90 dias depois da exposição. Então, como eu falei para vocês, o período de incubação ele é muito relativo, mas tem uma média ali de 21 dias. Nesse estágio, pessoal, a principal característica é o surgimento dessa ferida, né, dessa lesão indolor, mas que tem uma grande quantidade da treponema pallidum. Um segundo estágio, que vai ali de 4 a 10 semanas da infecção, já entra ali a um mês, né, no segundo mês da infecção, nós temos erupções cutâneas pelo corpo, né? Nós temos feridas pelo corpo, e esse cancro que surgiu inicial, geralmente ele acaba desaparecendo. Você tem uma cicatrização, mas não indica uma cura, tá? E pode indicar, inclusive, uma piora do quadro. Por quê? No segundo estágio, que vai ali da 6ª semana e pode durar até 6 meses, certo? Tem uma cicatrização da ferida, manchas no corpo, além da febre, prostração, cefaleia e ínguas pelo corpo, né? Essa elevação da pele, ok? Além disso, pessoal, passando do segundo estágio, tem o terceiro estágio, que vai ali de 3 a 15 anos após a infecção. Tá? Existem quadros até que já chegaram a 40 anos após a infecção. Nesse caso aqui, nós já temos uma infecção sistêmica. Por quê? Olha só, ela além de ter as lesões cutâneas, aquele cancro inicial ele já desapareceu, afeta alguns órgãos, tá? Tem lesões cutâneas, lesões ósseas, problemas cardiovasculares e problemas neurológicos, que podem levar o indivíduo a óbito. Então, a sífilis, pessoal, ela pode iniciar com uma simples lesão aqui, conhecida como cancro duro, até mesmo problemas sistêmicos graves. Professor, nesses casos aqui, qual a forma de tratamento? Antibiótico, tá? Geralmente é usado a penicilina, que é encontrada na bezetacil. Quantas doses, né? Qual é a dosagem que vai ser administrada? Depende do estágio. Tem casos em que a pessoa tem que tomar até 10 doses de penicilina para poder combater a bactéria. Professor, e se eu for alérgico à penicilina? Acontece, tem pessoas que são alérgicas. Eu mesmo sou um caso. Você vai fazer um tratamento com outros antibióticos indicados pelo médico. O grande problema da sífilis é a sífilis congênita, que é quando ela é transmitida da mãe para o feto de forma transversal ali pela via placentária, né? A bactéria Treponema pallidum, ela consegue romper essa barreira e alcançar o feto. Tem um grande problema nisso. Por quê? As complicações da sífilis congênita podem levar a um aborto espontâneo, a um parto prematuro, má formação do feto, além de surdez, cegueira, deficiência mental e, em alguns casos, o feto não sobrevive, tá? Então, ele pode acabar morrendo. Pessoal, outra coisa, quando uma gestante ela é diagnosticada com a sífilis, é indicado que ela faça alguns acompanhamentos. Por exemplo, no primeiro trimestre da gestação, no terceiro trimestre e no momento do parto ou em casos de aborto.
Isso porque, pessoal, logo no início da gestação e no meio dela, é indicado que faça um acompanhamento para verificar a carga dessa bactéria, para evitar justamente que ocorra a transmissão via placentária. Porque, nesse caso, uma mãe que tem a sífilis, ela vai fazer o tratamento com os antibióticos a fim de evitar a transmissão para o seu bebê. Tudo bem? Pessoal, hoje nós temos um problema muito grande aqui no Brasil. Por quê? As pessoas, elas perderam o medo, digamos assim, do vírus HIV, né? O vírus causador da AIDS. E o uso da camisinha, né, desse preservativo, acabou sendo deixado de lado. Deste modo, outras ISTs, outras infecções sexualmente transmissíveis, começaram a surgir, a dar um boom, né, a aumentar de forma assim, considerável. Um grande exemplo é a sífilis. Hoje, no Brasil, nós temos um problema sério com a sífilis, porque tem aumentado bastante os casos, tá? E aí tem um grande problema. Muitas pessoas começam o tratamento para a sífilis, né? Começam a tomar os antibióticos, só que interrompem esse tratamento. E no que você interrompe o tratamento com o antibiótico, essa bactéria que acabou sobrevivendo no organismo, ela pode usar mecanismos de recombinação gênica que vocês já estudaram, né? Ela pode usar ali uma transformação, uma conjugação, e desse modo ela pode se tornar resistente a antibióticos. E aí nós podemos ter um caso de uma bactéria, né, de uma superbactéria, uma bactéria que não responde mais a um tipo de antibiótico, o que fica para a nossa próxima aula. Tudo bem? Um beijo grande, previnam-se, cuidado!